Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Vamos de Vendas, um podcast criado para conectar visionários de vendas como você com um time de vendas de elite. Esse podcast é um oferecimento da Zorro CRM, um software para você fazer controle da sua operação comercial, que tem inteligência artificial, automação de processos, múltiplos funis e é uma implementação rápida e fácil. Para conhecer mais, acesse zorro.com/CRM. E você que não me conhece, ou que está chegando agora, ou até que já me conhece, eu sou Marcelo Pereira, sou professor, consultor e mentor de vendas, e você agora também seu companheiro nessa jornada, entrevistando os maiores especialistas de vendas, cada um na sua área, para que o seu negócio cresça com mais velocidade. A ideia é trazer o conhecimento deles de forma prática e acionável para que você possa usar aí no conforto da sua casa, se é que isso é possível. A inteligência artificial e as novas tecnologias estão cada vez mais presentes no mundo, isso provavelmente já sabia. Que está cada vez mais presente na operação comercial, talvez você também já soubesse. O que talvez você não saiba é que muitas empresas estão criando uma área específica para abarcar todo esse conhecimento e botar ele em prática. É a área de Sales Ops. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, para contar um pouco mais para a gente qual que é o perfil, como que funciona e como que você consegue usar desde inteligência artificial até automações e coisas mais complexas, mas de forma simplificada, com o tal do no-code, que é uma coisa que... ou low-code, aí o Marcelo vai contar para a gente o que é. Eu estou aqui com o Marcelo Silva, meu xará, para contar para a gente como é que isso vai funcionar. Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Beleza, bom dia, Marcelo. Sempre bom falar com o Marcelo, sempre bom falar com o pessoal da Zorro, cara. O CRM de vocês é incrível, meu. A gente estava conversando aqui um pouco antes, eu estava num jantar ontem, né? Sim. E aí eu sentei do lado de um Thiago e tinha outro Thiago do lado e a pessoa perguntou meu nome e falou, seu nome não é Thiago? Porque para trabalhar com vendas tem que ser Thiago. Eu falei, não, peraí que amanhã nós vamos resolver isso. Sim, Ainda bem que você chegou pra gente acabar com esse mito. O que é isso? Sim, tem muito Marcelo, cara. Muito Marcelo em vendas. Sério? Aí. Isso aí, cara. Eu conheço mais Thiago do que... O meu irmão é Thiago, inclusive. Eu conheço muito Thiago. O Marcelo eu conheço poucos. Engraçado, Thiago eu não tenho nenhum irmão chamado Thiago, cara. Apesar de ter muitos nenhum irmãos. Irmão? E aí é bom você contextualizar porque nenhum irmão também, né? Quantos irmãos? Eu tenho 20 irmãos, cara. 20 irmãos, rapaz. Meu pai trabalhou legal. Já é uma escola de negociação em casa. Sim, exatamente. Cara, muito, muito legal estar no podcast aqui, estar participando do evento também. Aí me apresentando para a galera que não me conhece, né? Meu nome é Marcelo Silva, eu trabalhei 20 anos com vendas. Por incrível que pareça, sempre na área de informática, de tecnologia. Então eu comecei trabalhando numa lojinha de informática, quando vendia cartucho, toner, disquete, CD virgem. Uau. Então eu peguei toda aquela transformação dos e-commerces, aí fui trabalhar com marketing, era e-mail marketing, antes do marketing digital. Sim. E aí nisso fui para compras coletivas, que era algo muito inovador também, né, ofertas online. E aí comecei a trabalhar com venda de software e aí não parei mais. Aí foram 20 anos nessa carreira de vendas e sempre mandei muito bem, porque eu sempre tive uma visão além do que estava sendo me oferecido ali. O que era oferecido ali para mim? Cara, era um CRM básico, né? Então, onde eu tinha que trabalhar mais para a ferramenta do que a ferramenta me ajudar de fato. Então, sempre tem aquela briga do vendedor que não quer preencher o CRM. E é por isso. Isso é eterna. É porque o vendedor não vê valor para ele preencher o CRM, porque a gente imputa informações e não retorna nada para nós, né? Então, basicamente, o CRM de vendas, quando eu era vendedor, ele servia para eu agendar a minha próxima tarefa. Mas ele não me dava inputs, não me dava... muita gente até hoje usa só para isso, né, Marcelo? Exato. Por isso que muita gente prefere usar uma planilha, o Google Agenda, né? Porque você acredita que o CRM ele é feito para você agendar as suas atividades. O que não é, uma pequeníssima parte do CRM. É muito importante em vendas você manter atividades consistentes, mas o CRM é bem mais que isso, né? E aí, há 6 anos atrás, eu decidi começar uma jornada empreendedora focada em ferramentas. Na época se dizia que ferramenta era meio, processo que mandava, estava recém chegando a receita previsível no Brasil. Sim. As pessoas só queriam... 6 anos atrás. As pessoas só estavam falando de processo, ninguém falava muito de ferramenta, ferramenta era commodity, era até um pouco mal visto a pessoa que queria se especializar em ferramenta. E aí eu lancei na internet uma avaliação gratuita de uso de CRM. E coloquei um link do Calendly que a pessoa podia agendar, caía direto. Então foi uma ação bem simples, não gastei nada. E eu coloquei 20 slots. 90% deles foram usados por grandes empresas, como Max Milhas, PicPay. E aí eu pensei, por que a oportunidade é maior do que você estava imaginando. Sim, eu pensei, por que essas grandes empresas estão querendo falar com alguém que não é autoridade, eu não tinha a menor referência, sobre uso de CRM? E aí, nas conversas, eu percebi que ninguém
mesmo usava o CRM do jeito que deveria utilizar. E aí, em paralelo, tinha o CRM Pipedrive, que ele era o mais vendido do Brasil na época, e ele não tinha nenhuma referência no Brasil, seja de conteúdo, seja de consultoria. E como eu tenho 2,3 metros de altura, você já percebeu? É a maior referência. E eu não tinha dinheiro para o marketing, eu pensei, vou ser criativo. Então eu joguei na headline do LinkedIn, o maior especialista em Pipedrive do Brasil. Não falei que eu era o melhor, falei que eu era o maior. E eu não estava mentindo. E aí eu gravei alguns vídeos no YouTube para ensinar a mexer no Pipedrive, muito mal gravado, mas com conteúdo denso. Foram 5 vídeos. Desde disso, eu nunca mais tive tempo para fazer vídeo no YouTube, porque o mercado... Por causa da demanda de trabalho. O mercado precisava tanto desse tipo de conteúdo que eu nunca nem lancei site. O site da minha empresa, ela está saindo agora, tipo, 6 anos depois. Cara, que loucura, porque é uma coisa comum, a gente já entrevistou outras pessoas aqui, que identificaram uma demanda do mercado e meio que na validação o negócio se constrói quase que sozinho, assim, ele é puxado pelo tamanho da demanda de conteúdo de especialidade técnica, né? E aí eu sei que você construiu até uma comunidade em volta disso. E eu queria que você contasse mais pra gente como é que é essa comunidade, o que que tem, e também já emendasse na resposta do que é Sales Ops de verdade. Porque cada um que ouvir isso pode pensar uma coisa diferente. Eu queria a sua... Perfeito, eu vou responder sua segunda pergunta primeiro. Então, como eu comecei a trabalhar com ferramentas, eu dava mentorias e consultorias focado em ferramentas. Então, eu pegava o gerente de vendas, o líder de vendas, o diretor de marketing, ensinava ele a usar o potencial máximo da ferramenta que ele estava utilizando. Seja o Zorro, seja o Pipedrive, seja o Exact Sales, enfim. Tirar o melhor daquilo aí. Exatamente, né? Porque no fim das contas, um CRM ele é um banco de dados com front-end bacana. Uhum. E aí eu descobri que existia uma profissão chamada Sales Operations, que era a pessoa que ficava entre todos os times, todos os setores da empresa, financeiro, marketing, vendas, suporte, e essa pessoa conectava os times através de dados e gerava insights. E aí os meus próprios clientes disseram, cara, você atua como Sales Ops, você devia ver. E você nem sabia disso. Nem sabia. Você estava na ferramenta ali. Estava na ferramenta, eu gosto de trabalhar, amo isso, né? Porque você faz uma automação que manda um e-mail, por exemplo, o vendedor ganha muito tempo, muita eficiência, o cliente ganha experiência. E aí comecei a estudar. Então eu descobri que Sales Operations é uma área que realmente consegue dar controle aos processos, tração e, consequentemente, escala. Então... Mas consegue como? Explica um pouco melhor. Legal. Porque, pelo que eu entendi, a gente estava falando da ferramenta e a gente transicionou para uma visão um pouco mais... Dá para chamar de estratégica, olhando um pouco mais distante? Estratégica, exatamente. O Sales Operation ele cuida da estratégia operacional. Entendi. Então, as ferramentas, o Zorro, por exemplo, ele vai nos dizer o tempo, quando um lead entrou no funil de vendas. Tem esse registro. Ele vai me dizer quando o lead entrou em determinada etapa. Ele vai me dizer quantas atividades o vendedor fez até o lead chegar naquela etapa. Isso o CRM, a informação está lá no CRM. E o que a gente vai fazer com isso? O que eu faço? O que o gerente de vendas que está cuidando do time, que está batendo bombo, o que ele vai parar e olhar para o CRM? Tá, o que isso quer me dizer? Uhum. O Sales Ops é a pessoa que traduz isso. Então ele consegue entender, cara, esses números que nós temos no CRM de atividades, ele está dentro do benchmark do nosso segmento, dá para melhorar? E ele começa a criar hipóteses. Então ele vai no marketing e diz, olha, pessoal, a gente está recebendo 50 leads, mas o time de vendas está conseguindo falar com só 10%. Isso, o gerente de vendas pode olhar e pensar, olha, o time de vendas não está fazendo a qualificação do jeito certo. O time de vendas não está ligando o suficiente. O Sales Ops ele vai olhar mais para trás. E se o marketing não está qualificando bem? Como ele poderia qualificar? Então vamos fazer um teste, vamos colocar uma pergunta adicional no formulário para diminuir o lead e ver se isso só vai aumentar a taxa de conversão. Você aumenta um pouquinho a dificuldade para ele chegar, mas o que chega um pouco melhor. Exatamente. Então o Sales Ops é a pessoa que fica orquestrando esses testes, esses movimentos. Então ele é a pessoa que vai saber o que vendas precisa dizer para o financeiro na hora de fechar um pedido. Uhum. Então, em vez de você fechar um pedido, anotar no papel, mandar um e-mail, não, o Sales Ops ele já deixa o design do CRM, os campos, os formatos, de um jeito que o vendedor fique fácil de ele preencher, caia para o financeiro, do jeito que o financeiro seja fácil dele receber essa informação. E aí que vem a integração e automação. A integração, que palavra bonita, né? Você integra marketing, vendas e financeiro. Integrar não é só você conectar um dado daqui para lá, é você entender como que o design dessa informação precisa chegar para o financeiro.
É diferente da forma que o design da informação da venda fechada tem que chegar para o pessoal de implementação. Sim, sim, A informação é outra. Então, o Sales Ops é o cara que cuida de todos esses pequenos detalhes. É o cara que puxa as alavancas. Olha, vamos fazer um teste de criar uma automação para a gente enviar um WhatsApp aqui, depois que ele comprou, para dar boas-vindas. Para isso aumentar a participação das pessoas dentro do onboard da ferramenta. Então, essas pequenas ações, desde o marketing, vendas, pré-vendas, CS, financeiro, o Sales Ops é que cuida. Para dar controle da operação, o que está acontecendo? Para dar tração. Então, agora que eu sei o que está acontecendo, eu vou segurar isso e vou fazer com que isso funcione de forma consistente. E fazendo esse segundo passo, você tem a chamada escala. Aí tu pode... Se eu sei que a minha taxa de conversão está correta, que o marketing está entregando bons leads, que o financeiro está faturando e tem espaço, eu posso começar a contratar mais vendedor, eu posso investir mais em mídia. Você sabe até como esperar, o que ele precisa e tudo mais. E aí vem a escala. Aí eu deixo de trabalhar no volume e começo a trabalhar na qualidade. Entendi. Escalando resultados. Entendi. Cara, eu adorei, mas quando você foi falando, eu fiquei pensando na minha cabeça aqui, ouvindo, admirando e falando, caramba, como que é o perfil desse cara? Porque não é só estratégico, não é só ferramenta, não é só design de jornada e tudo mais. Tem um pouco de cada. Como é que é esse profissional que atua? Assim, você vem de vendas, né? Mas não necessariamente... Eu não sei. Isso. Esse cara tem que vir de vendas? Como Legal. é que é isso? Ótima pergunta e muito dentro do contexto, porque eu não te respondi sobre a comunidade. Exatamente. Então, como eu comentei, eu comecei trabalhando com os líderes de vendas. E aí eu percebi que o líder de vendas da empresa, ele não tem, às vezes, autonomia para falar com o marketing, não tem autonomia para falar com o TI. Então, nisso eu pensei, cara, se o mercado hoje tem uma demanda muito, muito, muito forte por sales operations, por integração, quem é esse profissional? Quem é essa pessoa? Então eu comecei a trazer dentro dos projetos das empresas, olha, traga um líder do projeto para eu mentorar esse cara e ele ser o teu Sales Ops novo. Não deu muito certo. Porque a empresa paga para o cara ser vendedor, não para o cara ter criatividade, estudar sobre isso. Eu já chego Acaba gerando um conflito, ele para de vender e... Exatamente. Poxa, o Marcelo não está mais ligando, ele está o quê? Mexendo na planilha lá, executando testes. Espera aí, Marcelo, vamos ligar. E aí eu disse, cara, como é que eu vou resolver isso? Aí eu fundei a comunidade Sales Ops. Eu já tinha um curso grátis de Pipe Drive, então eu sempre quis potencializar as pessoas através de conteúdo, né? Eu cresci a partir disso também. Porque eu precisava ter pessoas para discutir sobre o tema comigo para que eu pudesse evoluir. E aí eu fundei a comunidade Sales Ops para isso. Para que eu, literalmente, se você está na comunidade e está ouvindo isso aí, cara, é verdade. Eu precisava de amigos para conversar sobre o tema. Eu disse, cara, vou abrir uma comunidade para a pessoa que está lá na empresa, que é vendedor, que é de marketing, e queira começar a trabalhar com automação, queira trabalhar com integração, que ele também tenha um lugar, que ele tenha uma referência sobre boas práticas. Então, o perfil do Sales Ops, cara, ele é o nerd de vendas. Uhum. Ele é aquela pessoa inquieta, é aquela pessoa que olha... Legal, eu acabei de fechar uma venda aqui e acabei de mandar um e-mail pro financeiro, mas e se isso fosse automático? E se eu desse ganho e a Alexa tocasse a minha música preferida? Né? Entre outras mil possibilidades. Ele tem que ser um cara de vendas, ele tem que entender de processos e de pessoas, porque senão você é um cara do TI. Uhum. Que é muito importante. Mas tem que ser um pouco de TI também. Exato, e por isso a parte nerd. Ah. Então tem que ser um cara ou uma moça, né, que goste de vendas de processos, mas que goste também, cara, de tecnologia, de ver um conteúdo bem específico, bem nichado. Né? Então, hoje, numa ferramenta de Big Data que a gente gosta muito, por exemplo, no mundo tem somente 12 mil pessoas no LinkedIn com cargo de Sales Ops. 12 mil pessoas. Uau. No Brasil, são 1.200 Sales Operations do Brasil. Exatamente. E na minha comunidade, a gente tem 10% dessa galera, que somos 120 hoje. Então, o perfil é esse, cara. É aquele vendedor que está intrigado, que diz, cara, eu quero vender mais, eu quero vender melhor, eu quero vender de novo, eu quero vender mais fácil. E eu sei que dá para fazer isso de alguma forma. Então, tem que ser um cara de vendas, processos, criativo e que tenha pensamento lógico, raciocínio lógico. O que é raciocínio lógico? O raciocínio lógico é você não pensar mais se dá para fazer. Será que dá para, quando eu receber o lead do Zorro, ele já trazer todas as informações do LinkedIn para cá? Será que dá? Não é assim que se pensa. Se pensa, como eu vou fazer isso? Entendi. E aí ele vai pensando, cara, ok, o que eu preciso para trazer os dados do LinkedIn? Não sei. Será que com o site da empresa? Não sei. Será que com o LinkedIn da pessoa? Será que com o e-mail da pessoa? Aí ela faz essa boa pergunta e vai atrás. Hoje tem o ChatGPT
Então, o Sales Ops que tem um raciocínio lógico, ele não pergunta jamais se dá para fazer. Ele pergunta como eu vou fazer isso. Como eu vou fazer isso? E aí o raciocínio lógico vai, a criatividade. Então, na comunidade, a gente tem aulas gravadas, workshops semanais, um grupo de networking. E eu não ensino a fazer... você vai ver a aula e você vai fazer aquilo ali é isso aí. Não, eu vou ensinar o conceito de como você vai fazer. Então, o Zorro, por exemplo, ele tem uma linguagem de programação chamada Delug, que é incrível, é surreal. Para quem é Sales Ops e quer voar no mercado, cara, pega o Zorro e se especializa nele. Cara, você vai voar. Então, eu posso criar um script, né, um código lá, e dizer, olha, isso aqui você vai fazer tal coisa. Não, eu ensino como a pessoa pode começar a criar o script para executar aquilo que ela pensou que poderia ser executado. Então, eu quero que quando eu imputar o CPF da pessoa, que traga se ela tem carros no nome dela. Então, existe uma forma de fazer isso. Eu quero que quando eu colocar, quando eu avançar o negócio aqui, que ele pegue o telefone e faça uma ligação direta. Então, eu ensino a pessoa como ir atrás dessas informações, ensino os conceitos, a base da resposta para que ela crie suas próprias respostas. Nossa, e na comunidade ela traz novos insights, então, e aí vai. Nossa, aí vai, cara. Assim, esse aspecto, esse assunto é infinito, eu sou apaixonado. Eu te acompanho no LinkedIn já tem um tempo, legal. De vez em quando eu vejo você postando uns fluxos que eu fico, meu Deus do céu, assim, a quantidade de integração de informação que ele consegue processar, eu acho fantástico o processo, mas mais do que o processo, é a economia de tempo e de trabalho, porque você faz uma movimentação de card, vamos lá, dentro do CRM, para ficar mais fácil, e aí a quantidade de coisas que faz e poupa de tempo de trabalho de um monte de gente da empresa é um negócio fora de série. Sim, e a parte hoje existem plataformas chamadas IPaaS, I-P-A-A-S, Integration Platform as a Service, que aí vem naquela questão do no e no code. Então, eu não sou programador, eu não sei escrever uma linha. Mas qual que é um exemplo de uma plataforma como essa, por exemplo? Make.com, antigo Integromat, N8N, Pluga, o famoso Zapier. Né? O próprio Zorro tem uma plataforma low e no code dentro dele. Então, eu não sou programador, eu sou um cara curioso. Então, essas plataformas IPaaS, ela te dá o código visual. Sim. Então, é muito divertido, porque você literalmente monta um Lego. Olha, qual é o gatilho? Criei um negócio no Zorro. Aí, então, quando eu criar um negócio, ele vai me trazer os dados, o nome, o ID, tal. Depois que eu criei o negócio, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o nome e verificar se está com a letra em caixa alta. E quero formatar para ficar com a letra normal. Parece bobo, mas isso já faz com que o e-mail saia redondo. Sim. Então, aí o que você faz? Eu trago a bolinha do Zorro, criar o negócio. Depois eu trago a bolinha do formatar texto. E depois eu trago a bolinha do atualizar negócio. Simples. Então, criei um negócio, formatei o texto, atualizei. Em meio segundo isso acontece, e aí o vendedor, o lead pode escrever no formulário o nome dele em caixa alta, mas para o vendedor vai cair Marcelo com a primeira letra maiúscula, ele vai poder mandar uma mensagem. E é legal, assim, porque você é um especialista no assunto e você trata isso com muita naturalidade, mas eu faço, assim, 1% talvez em algumas das operações e a percepção do cliente é tão maravilhosa, e a minha primeira vez que eu vi foi tão maravilhosa. Numa das operações a gente tem uma funcionalidade que você vai achar super simples, mas o que ele faz é a pessoa coloca um nome num chatbot e às vezes a pessoa escreve o nome errado, alguma coisa do tipo e tal, e aí ele faz uma conexão com o chat GPT e faz a pergunta, valida, se ele entende o nome ele volta e continua a conversa, e não, ele pergunta, cara, tem uma coisa errada, o nome e tal. Cara, eu tenho uma pessoa que me ajuda com isso, ele fez isso em 20 minutos, assim. Sim. E na hora que eu olhei a quantidade de erros que tinha no trabalho, na empresa, no fluxo inteiro, e que 20 minutos dele agora resolveu um problema gigantesco, sim. Falei, cara, o potencial disso é absurdo. É absurdo. E de antemão eu te digo assim, Xará, cara, isso que vocês fizeram é muito legal. Eu trabalho com Sales Ops todos os dias, eu nunca vi ninguém fazer isso. Parabéns para esse cara. Isso que é o legal. A galera entra na comunidade e tem 40 horas de conteúdo. Você não precisa fazer todo ele. Se você fizer 1%... Nossa, é revolucionário. E 1% já, porque como que o teu cliente se sente? Ele acha maravilhoso. Exato. Que é o que essa importa. é a ideia. Então, a primeira grande automação que eu fiz era a pessoa agendava no meu Calendly e logo em seguida ela recebia um WhatsApp com o link da reunião. É uma coisa muito boa, porque o cliente... Marcelo, eu quero agendar uma reunião contigo.
Geralmente você fala, não, que horário você tem? Tem às 5, tem assim. É aquele trato... É meia hora só nisso aí. Mas é uma se relação for... humana bacana, de certa Ok. forma. Porque você está conversando, acertando pontos. Aí eu passo meu link. Poxa, que frieza, Marcelo. Agenda aí. Eu dou pro cliente a responsabilidade. Cara, você clica, bota seu nome, clica e a gente se fala lá. É um pouco arrogante. Entendi. Mas quando ele dá o enviar e na mesma hora chega, fala Marcelo, acabei de receber seu link aqui, a gente se fala... Eu entrego para ele de volta aquela dopamina que ele investiu no processo e ele já tem uma resposta imediata. De, olha, cara, essa reunião aqui vai ser legal. E quando ele chega na minha reunião, eu já mostro para ele meu CRM. Olha, lembra que você botou o seu e-mail? É assim que funciona. O seu e-mail era corporativo, não é? Então, nesse meio tempo, a nossa automação já foi no LinkedIn, pegou a informação da sua empresa, o ChatGPT já leu o seu site, eu sei sua proposta de valor, inclusive eu tenho aqui uma lista de 5 perguntas para te qualificar para o meu serviço. E o cliente chega assim, quanto você demorou para fazer isso? Cara, 2 segundos. Mas aí eu fiquei quanto tempo para criar isso? 1 dia. Por que 1 dia? Porque eu preciso pensar, ser criativo. Então, o tempo que você investe para criar uma integração, uma automação, que como você mesmo entendeu, a automação não é para o volume, é para melhorar a experiência. Claro. Os SLAs, né? Então, vendas vai lá no CRM e imputa as informações assim. O lead do marketing vem de outro jeito. Então, pessoal, vamos criar uma automação para todo lead que entrar, ele entrar no mesmo formato. Então, o site vai sem HTTP, o e-mail vai nesse formato, o telefone vai nesse formato. E aí o cara do BI é impactado, porque ele tem os campos certinho, tudo padrão. Todos os dados ficam uniformizados. Exato. Então, cara, Mas, eu entendo que é uma commodity que o Brasil ainda não percebeu, né? Mas, então, por exemplo, hoje quem eu vejo trabalhar muito com automação de forma muito boa são os grandes players, Magazine Luiza, Mercado Livre. Então, que você vai no site, faz uma compra, recebe follow-up. Quando você vai comprar de novo, ele já sabe o que você comprou, né? E isso, em vendas, está na mão. É só as pessoas investirem tempo e fazer. Sim, desde que esses dados estejam numa base de dados, num CRM da vida, Exatamente. você consegue conectar tudo. Exatamente. E aí a gente falou um pouquinho do processo, integração, automação, e ainda nem encostou tanto no impacto que a inteligência artificial tem. Porque tudo isso que você falou funcionava muito bem e funciona muito bem hoje, mas deu uma mudada, digamos assim, nos últimos 6 meses, 1 ano. Sim. Como que é esse impacto para você? O que você tem visto? Cara, eu durmo muito melhor hoje, cara, muito melhor. Como eu falei, é difícil você conseguir mão de obra de sales operations, até conversar sobre o tema. Sim. Então, às vezes eu tenho uma ideia criativa, cara, o ChatGPT é o meu melhor assistente. Então, eu uso a inteligência artificial tanto na plataforma, e isso revoluciona para mim, porque eu posso copiar um texto e dizer, olha, organiza numa tabela. Né? Me dê o padrão. Cara, olha eu pego um formulário de 15 perguntas. Olha isso aqui e diga o padrão desse lead. Fazer isso já revoluciona. Tenho certeza que se você que está ouvindo e vendo já usou o ChatGPT, você entende isso. Então, imagina quando você consegue automatizar esse tipo de coisa. Então, para mim, para a gente que trabalha com automação no low code, ele facilitou extremamente. Então, por exemplo, quando eu recebo o valor monetário no meu negócio, lá, R$1.526.000, para eu colocar no contrato isso por extenso, escrito, é um código chatíssimo de fazer. Regex, etc. É chatíssimo. Agora não. E a gente fazia. E isso dava muita dor de cabeça e muito errinho. Agora não. Agora você bota o módulo do ChatGPT e literalmente diz, olha, você vai receber do CRM o valor da venda. Eu preciso que você coloque esse valor por extenso porque eu vou colocar no contrato. Acabou. É muito poder, é muito revolução. Então, às vezes um cenário que tinha 15 steps, agora eu tenho 3. E o que eu acho mais fantástico, assim, né, é porque talvez a pessoa que está ouvindo fala, mas para pegar um número e colocar ele por extenso, poxa, mas precisa de inteligência artificial, de integração, pô, isso talvez ele não perceba a profundidade. Agora, quando você multiplica, a gente teve uma entrevista aqui que a empresa tem 2.000 vendedores. Exato. Que fazem 4 contratos por dia. Exato. Você imagina a quantidade de tempo e de dinheiro. E de erro, e de retrabalho. Nossa, só nesse ponto, fora todos os outros, né? A gente nem está falando de uma proposta virar um contrato automaticamente. Exatamente. É isso. Então, quando você pensa em automação, IA, o pequeno esforço, ele gera um resultado muito perceptível na hora, e quanto mais... E aí vem a escala, que eu falei do Sales Ops escala. Quando você consegue criar um processo em que, olha, o lead chegou em determinada etapa do meu funil, então eu tenho os campos do CRM, por exemplo. Vamos fazer uma questão um pouco mais profunda, então. Eu tenho os campos do CRM. Vamos falar uma coisa simples. Ligação.
O vendedor ligou, você tem 50 SDRs fazendo 50 ligações por dia. E aí você tem o Sales Enablement que tem que ouvir as ligações e... Todas, tem que ouvir as ligações. Né? Como é que ele vai decidir qual ligação ele vai fazer? Ele vai ouvir a maior, a média, enfim. Hoje não. Hoje você transcreve a ligação, a voz em texto, e diz para a IA, olha, você é o Sales Enablement da empresa Zorro, a nossa proposta de valor é essa, o nosso ICP é esse, o nosso processo de venda é esse. De acordo com essa conversa do Marcelo com o cliente Fernando, deu feedback para o Marcelo entender como ele poderia melhorar e crie 4 perguntas para que o vendedor consiga se conectar melhor de acordo com essa conversa. Literalmente, o SDR agora, ele recebe um feedback instantâneo e sem viés, porque a IA também tem isso, né? Sim. Então, o enablement está cansado, brigou, está com uma birra com o SDR, não tem mais essa. A IA analisa a tua ligação, te dá uma resposta categórica e muito fora da curva. Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos com Sales Ops, então você pensa, no meu ICP é uma empresa de tecnologia, uma empresa que trabalha com vendas. E aí tem o meu grande amigo João da Sales Hackers. A gente criou uma automação que... quando a gente que analisava o perfil psicológico do João, entendi, né, a análise DISC, de acordo com as postagens do LinkedIn, como que ele fala, como ele se relaciona. Mas sem preenchimento de formulário, sem nada, baseado no que ele está... Ele literalmente colocou o e-mail que ele se cadastra no LinkedIn. João, quer ser nosso lead? Quero. Então coloque o e-mail do seu LinkedIn. Ele só bota ali e a gente consegue acessar o LinkedIn dele, da empresa. Aí a gente tem o sobre da empresa, a indústria, a quantidade de funcionários, o tempo que a empresa está. Do João, eu sei a headline, o sobre, as competências, eu sei o tempo que ele está na empresa e a análise DISC dele. Eu entendi a fonte de onde você pega. O DISC que eu... O DISC, a gente pode usar o Crystal Knows ou a Humantic.api, que são APIs feitas para você ter essa análise. Então, e aí o que eu digo para a inteligência? Olha, você vai pegar todas o João botou o e-mail dele. O e-mail, ponto. E eu gerei 57 variáveis. Então, a IA analisa todas essas variáveis e me diz um score dentro do ICP. Então você pensa, nossa, o João, que é uma empresa de consultoria... E aí, peraí, Marcelo, porque... Claro, desculpa, eu me empolgo. E o meu trabalho aqui é esse. Quando você diz o score dentro do ICP, traduzindo para quem está nos ouvindo, talvez, que não tenha compreendido tudo, ele colocou um e-mail. E aí, quando ele entra esse e-mail num formulário, ou de alguma forma, ou te manda o e-mail, você simplesmente coloca ele lá, existe um sistema por trás, que é a integração e automação, que vai coletando dados que o João deixa rastreado pela internet. Exatamente. E que ele talvez nem lembre mais que tem esses dados. Exatamente. E aí o score dentro do ICP é quão provável é João de fechar negócio ou aderir ao que a gente quer como cliente. Exatamente. Eu digo assim, olha, o meu cliente, ele precisa ter no mínimo X funcionários, ele precisa ter tais características. E aí eu pensei, nossa, o João, que é uma empresa de consultoria, de uma aceleradora de vendas, vai ter uma nota 10. Até porque o João é o CEO da empresa. A IA me disse assim, Marcelo, o João tem nota 6. Opa, como assim? E aí eu pensei, porque, olha, o João já trabalha com vendas há muito tempo e com tecnologia. Então, muito provavelmente, ele possa ser um concorrente seu. E outra coisa, ele já pode ter diversos parceiros que entregam o que você entrega. Então, a gente considera que ele é um lead nota 6 para você. Seria mais interessante você procurar leads de outros mercados. Aquilo ali explodiu minha cabeça. Porque o meu viés era, não, consultoria é o meu lead. Eu mesmo, nego, macaco experiente em vendas, achando que não, que não. Consultoria é meu ICP. A própria IA, que eu mesmo treinei, me disse o contrário. E eu fiquei chocado. E nesse meio tempo, ela também criou cold e-mail para o João, baseado no tempo que a empresa dele, que ele está na empresa. Então, um gerente de vendas que está 6 meses na empresa, ele vê valor em certas coisas. Um gerente de vendas que está na empresa há 6 anos, ele vê valor em outras coisas. Um gerente de vendas que está 6 anos numa empresa que existe há 20, ele é mais conservador. Um gerente de vendas que está 6 meses numa empresa que tem 20 anos, ele já é mais ousado. Ele precisa e aí essas inferências, ela puxa de quanto tempo ele está na posição, qual que é a posição dele na empresa e vai tomando essas decisões, digamos assim. Exatamente. E cria um e-mail especial para o João, com a linguagem que o João quer, levando em consideração tudo isso. E é isso. Então, simplesmente ele botou um dado, a gente gerou dezenas, chega para o SDR a proposta de valor. Então, aquela história de o SDR, caiu o lead do marketing, vá no site, analise, faça isso, faça aquilo. Poxa, na primeira... Isso é 70% do trabalho do SDR, vamos combinar. Isso, e o primeiro lead que você analisa, né? E o 15º? Você analisa com profundidade ou você já...
Assim. Então a IA resolve tudo isso em 1 segundo. Então, a automação IA, o que ela está fazendo? Ela está deixando o ser humano ser um ser humano. Então, como você falou, 70% do trabalho da SDR é pesquisar lead, etc e tal, não precisa mais. Agora você vai ser um super SDR que se relaciona super bem com os seus leads. Você vai poder treinar rapport, você vai poder treinar spin selling, com técnicas de venda, em vez de ser uma máquina que fica clicando aqui e clicando lá. A gente está muito feliz, cara, com o que a gente está fazendo, assim, a gente está levando para o mercado, cara. A gente está muito feliz mesmo. Caramba, é sensacional, assim. E no mesmo pé que é sensacional, provavelmente teve pessoas que escutaram e falaram, meu Deus, mas o meu trabalho é esse, é 70% do meu trabalho. Como é que é essa mudança para o profissional que está lá na ponta, né? Nas operações que você está envolvido? Sim. Cara, é assim... Eu trabalho com vendas há 26 anos. Eu sou de antes do e-commerce. Quando surgiu o e-commerce, a gente... Nossa, vai acabar vendas. Vai acabar vendas, vai acabar vendas. Cara, e-commerce existe até hoje. Existe loja física até hoje. Do mesmo jeito. Exatamente. Só que quando você vai na Magazine Luiza, loja física, o vendedor tem o quê? Um tablet. Antigamente ele tinha um caderninho, um cartão. Então, adapte-se ou morra, cara. É a lei da selva. A gente está falando de negócios, né? Sim. Então... Você vai diminuir um pouco times no início, acredito que sim. Porque, eu precisava de 5 SDRs. Agora eu preciso de 3. Só que, como esses SDRs vão ser muito mais eficientes mesmo assim, cara, depois de um tempo você vai entender, não, beleza, agora que eu tenho um processo super eficaz e eficiente, sem desperdício, vou trazer mais SDR. E aí o SDR vai trabalhar sem ser frustrado por ter que ficar fazendo trabalho de máquina. Então é uma ganha e perda, cara. É uma ganha e perda, assim. Sim, é legal você trazer isso, que, assim, falando de teoria de marketing, né? Lá o Kotler, no 4.0, ele já dava mais ou menos essa visão de que a tecnologia vai cada vez mais dar espaço para o ser humano ser o ser humano, de se relacionar, de estar aqui presente de fato e não estar preocupado com a parte que a máquina poderia fazer e, querendo ou não, hoje já faz melhor, né? E com menos viés. E eu acho que não é nenhuma questão de fazer melhor. Cara, ela faz na hora. Tem uma IA no nosso site que conversa com os nossos leads. O meu lead, quando ele chega no meu site, ele não quer falar comigo sobre o meu negócio. Ele está cheio de dúvidas super iniciais e às vezes ele acha que a pergunta é até meio boba. Poxa, bota uma IA para conversar com ele, para responder sobre isso. E aí não tem pergunta boba. E assim, o cliente, o que ele ganha? Ele chegou no site, ele consegue a resposta que ele quer na hora. Não tem que esperar o SDR pegar a resposta e aí depois não está integrado, o que o SDR conversou não está integrado, e o próximo atendente do chat não sabe. Então, cara, é só ganhos, né? E aí, o vendedor consegue ficar mais tempo na ligação, se preparar melhor, ir mais em eventos. Enfim, cara, é só ganhos, né? Sim, eu entendi. E uma outra coisa que eu falei pouco é a questão do Zorro, né, galera? Quem quer se especializar... Cara, eu quero ser seus ops e eu quero... Mas você não pode ser tão generalista. Cara, se você pegar o Zorro e ficar só nele e pedir pro ChatGPT te ensinar a usar os recursos, cara... o universo da Zorro é gigantesco. Sim, cara, o Zorro é animal. Parte do trabalho desse podcast que a gente está construindo é mostrar para a audiência o que está acontecendo de novo. Aí você trouxe um monte de novidade e também no como fazer. E aí a gente vai migrar para esse caminho agora. Toda vez eu tenho perguntado no final quais são os 3 passos, imaginando que a pessoa não tem conhecimento ou está nesse cliente que entra no seu site, por exemplo, ainda cheio de dúvidas, está vendo as coisas acontecer, mas não sabe muito bem por onde começar. Quais são os 3 passos para se mover nessa direção? Então, um processo mais automático, integrações, ferramentas. Mas para você são 3 passos, são 6 passos, né? O primeiro, 3 passos para começar e depois 3 ferramentas que vão ajudar ele a caminhar mais rápido nessa direção. Legal. Lembrando que esse é um podcast oferecido pela Zorro CRM, um software de gestão do relacionamento com o cliente ideal para empresas médias e de grande porte. Com preços acessíveis e uma ampla gama de recursos, o Zorro CRM é a ferramenta ideal para líderes de vendas que querem trabalhar de forma mais inteligente e com processos mais eficientes. Experimente gratuitamente em zorro.com/CRM ou clique no link na descrição desse vídeo. Agora vamos embora para o podcast. 3 passos para começar. Cara, você vai ter que suar. Primeirão. Vai doer. Você precisa parar tudo que você está fazendo e olhar para o seu CRM. Eu cheguei na empresa, eu sou gerente de vendas há 6 meses na empresa, mas eu cheguei, o CRM já estava aqui. Não importa, cara. Olha o CRM, verifica os campos que ele tem. Tem campo redundante?
Cara, você pede para o vendedor botar o CNPJ onde é o negócio e também pede para botar o CNPJ onde é a organização? Errado. Você como fazer uma faxina, uma varrida. Fazer uma faxina. E não é legal fazer faxina. Não é legal. Eu não gosto, cara. Não. Mas o resultado depois é muito bom. Depois que você limpa a sua casa, cara, você chega, pô, que da hora, tá um cheirinho bacana. É isso, você precisa pegar o seu CRM e limpar ele, vai doer. Ah, mas eu tenho 300 negócios aqui que estão em stand-by, eu quero falar. Não importa, cara, você não falou com eles até hoje. Cai na real. Depois que você entendeu que você precisa suar a camisa, organizar seu CRM, e, cara, às vezes você precisa reiniciar seu CRM. Você tem um Zorro, cara, tá bagunçado, etc e tal, cara, cria um funil do zero e começa dali e esquece o antes. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, cara, é você continuar fazendo isso. Então você vai refazer o design do seu CRM, limpar ele e vai botar pro seu time de vendas trabalhar. Cara, toda semana, todo fim de mês você tem que olhar pro CRM. Tá fazendo sentido ainda? Porque aquela ideia de design para o meu CRM que eu tive mês passado, isso está fazendo funcionar? Então o segundo passo é você estar co-criando constantemente com o time. Galera, a gente mudou os campos do CRM, isso está sendo fácil para vocês, está sendo bom? Ouvir esses feedbacks do vendedor, do time e continuar constantemente modelando. Acho que o segundo passo também poderia ser você continuar estudando mais sobre o seu CRM. Então resolve o feijão com arroz, depois usa os potenciais que o teu próprio CRM tem. Né? Não diga assim, meu CRM não faz o que eu quero. Não, é você que não está sabendo conversar com ele. Entendi. Né? O meu carro não voa, mas eu posso andar na estrada e eu vou chegar também. Entende? E o terceiro passo é você quebrar o paradigma de API. Nossa, eu vou ter que ir lá no Zap. Nossa, isso é complicado. Olha, eu vou dizer que esse pra mim foi um desafio, tá? Porque a primeira vez que eu ouvi falar na API, eu já torci o nariz, tipo, caramba. Parece muito distante. Coisa de programador, eu não sei programar. E aí quando eu vi, eu falei, pô... Parece distante e parece que vai dar um erro e vai me prejudicar. Cara, só vai. Se você organizar seu CRM... Depois que você organizar o básico, você entender que, cara, eu estou usando o que meu CRM me oferece, eu estou lendo os conteúdos, eu estou conversando com o meu time para aprender com eles. Terceiro passo, cara, eu vou investir um dia para abrir um Zapier, entender como eu conecto o meu CRM e fazer uma brincadeira aqui de trazer o ChatGPT. Se você passar essa linha... Um dia. 8 horas. 8 horas só tentando criar. Pega assim, cara, eu quero gerar uma proposta automática. Pega uma coisa que você queira fazer e tenta resolver isso. Se você passar essa linha, você cruzou um portal que 10% das empresas cruzam. Parece bobo. Parece bobo. Por um dia para estar num grupo das 10 melhores, 10% das melhores empresas nessa área. 10%, é um investimento bem rentável, digamos assim. Exato. E parece bobo porque você não vê resultado na hora e você não sabe se a empresa vai querer fazer, mas faça, cara, faça. E aí, cara, você já está lá. Porque como você falou, o que você disse, Marcelo, a gente faz 1% do que você faz. Eu nunca vi ninguém fazer isso, cara. Caramba, entendeu isso aí? Então, às vezes, você está começando a entender, a mexer no seu CRM e você, nossa, isso é muito bobo, cara. Eu tenho que falar de negócios, coisas avançadas. Não. Ninguém está fazendo isso. Se você fizer, você já avança. Uau. E aí, cara, para você voar, cara, coloque alguém no seu time para ser esse cara, para ser o nerd de vendas, para ser os seus ops. Cara, pegue o cara júnior, que seja, e dê espaço para que ele aprenda, para que ele erre, dê autonomia, né? Eu vejo muitos sales ops em empresas que não têm nem acesso de administrador no CRM. Então porque são dados sigilosos. Cara, então você não pode ter um sales ops, né? Então você precisa, sei lá, ter algum outro tipo de coisa. Então, contrate alguém na sua empresa para ser esse aprendiz de feiticeiro, essa pessoa, esse alquimista dos dados ali, cara. Porque você não pode mais fugir disso. Cara. Não tem como. Né? O evento do Zorro. Cara, a gente tem voucher do evento pro Uber, que ele pega o raio de 6 km de onde eu tô. Tudo automatizado. Cara, isso é automático. Só alguém teve que ir lá e pensar, será que eu posso gerar um voucher? Esse é o Sales Ops, cara. Ou como, né? Que foi a pergunta que você fez isso. Não é se dá, é como vai fazer. Nossa, você me pegou, cara. Eu lembrei, eu não vou mais pensar será, porque a minha cabeça é sempre será. Agora eu quero pensar como. Legal. Segunda coisa para voar, agora que você já tem alguém que vai fazer essa alquimia, que vai ser esse nerd, que vai atrás, que vai clicar nos pontinhos, cara, considere ter um data lake. Um data lake. O
que é um data lake? É um lago de dados. O vendedor, lá em vendas, eu preciso saber se o cliente está pagando. Eu vou lá no CRM colocar informação financeira? Tem necessidade? É preciso estar lá? Não, cara, isso tem que circular lá no setor financeiro. Então, o Data Lake, ele é uma plataforma que recebe dados de todas as plataformas. Então, o Data Lake é a tua base de consulta de dados. E qual a diferença para um banco de dados? É um banco de dados. Banco de ok. dados é um Data Lake. É um nome bonitinho, Data Lake, né, cara? Eu entendi. Fica chique É que pra banco caramba. de dados fica muito distante Muito da galera. TI. Então, com esse Data Lake, você vai colocando toda a história do lead, toda a jornada. Então, quando o cara for pedir suporte lá e ele chamar no chat, o chat vai consultar o Data Lake e vai dizer, olha, esse é o Marcelo, ele veio dia 27 de agosto do MQLX, de tal coisa, ele foi atendido por Marcelo, ele abriu 5 tickets, ele fez não sei tal coisa, ele ficou inadimplente por 2 meses, quem atende ele no CS é esse, tal. Esse é o link dele lá no CRM, esse é o link dele lá no marketing, esse é o link dele lá no financeiro. E aí o cara do suporte tem tudo na mão. Cara, o que você quer falar sobre o quê? Sobre aquela pendência financeira? Você entende o poder disso? O poder, assim... E aí, esse Data poder. Lake é o chamado BI. Entendi, virado visualmente. Exatamente. Então, você vai lá, conecta um dashboard nesse Data Lake, nesse banco de dados e pronto. E aí, isso é o básico. E aí, você conecta uma IA nesse database. E aí, quando o seu cliente vai no seu chat e ele pergunta, cara, você já é nosso cliente? Sim. Qual que é o seu e-mail? Marcelo@SalesOps. Bateu no Data Lake. E aí, Marcelo, como é que tá, cara? Pô, você falou ontem com o Fernando lá no suporte. Você quer falar sobre isso? Ou é sobre outro assunto? É sobre outro assunto. Então, eu já sei o que ele comprou, de onde ele veio. Entendi. O meu bot já fala com ele do jeito dele. Eu conheço um pouquinho do que você falou e fiquei super curioso para aprofundar um pouco mais. E eu tenho certeza que se a gente continuasse essa conversa, nosso horário... cara, eu já tive podcast, eu gosto de falar, cara. E tem conteúdo pra caramba. Eu tenho tempo para falar, porque minhas IA estão trabalhando lá para mim. Entendi. Então, gente, quero te agradecer muito a participação. Acho que foi um grande ativo para a audiência, entender o que está acontecendo e também onde é que se começa esse jogo para estar entre as 10, talvez 5% das empresas que estão mais avançadas em integração, jornada. Lembrando que isso é para dar uma experiência melhor para o cliente, dar mais tempo para o ser humano conseguir se conectar, né? Isso, fazer mais vendas, ganhar mais dinheiro, ter mais tempo de vida, né? E lembrando que a gente tem a comunidade SalesOps, você paga um valor anual, você vai entrar nesse mundo. Eu ia te pedir justamente isso para você. Quem quiser conversar mais com você e te acessar, por favor. Legal, vocês podem acessar salesops.com.br ou comunidade.salesops.com.br, me encontrar no LinkedIn, acho que está Marcelo Silva. Tá. Você já pesquisa lá, não é difícil, né? A gente vai botar o link na descrição também. Exatamente. E aí, cara, na comunidade, você entra lá, cara, você entra num grupinho, literalmente. É um grupo seleto, né? Porque exige um investimento e o seu ROI vai ser proporcional quanto você investir. De tempo em aulas, né? Então, se você entrar ali, você anda centenas de quilômetros nessa jornada, porque a gente vai estar lá com você. Então, tem pessoas que estão lá... Tem o Maná, grande abraço para ele, cara. Ele é um monstro de IA. Tem uma aula incrível de 2 horas. Ele é um cara muito avançado em IA, mas ele não entende nada de processo de vendas. E aí ele aprende o processo de vendas com outro cara lá, que é um SDR, que quer aprender de IA e vice-versa. Então, é muito plural isso, cara. E outra... uma dica final. Se você quer trabalhar com integração e automação e tem um mindset de escassez, não quer falar o que você está fazendo, cara, você está fora do mercado. Velho. Você não existe. Isso aí você não existe. Em qualquer lugar. Muito obrigado. Literalmente o maior especialista. 2 e 3. 2 meses. Eu sou o cara que nunca pôde usar o tênis do primo emprestado, sabe? Não tem como. Cara. Não foi fácil. Muito obrigado. Eu já vou te convidar para voltar aqui num outro momento, a gente encontrar num outro evento, para aprofundar, de repente, um tema específico, porque, cara, é muito vasto esse conteúdo e eu tenho certeza que a gente gravando hoje, daqui a 3 meses, 6 meses, quando a gente se encontrar de novo, outras coisas vão ter acontecido e a gente vai precisar manter as pessoas atualizadas. Esse foi mais um episódio de Vamos de Vendas, um podcast criado justamente com essa finalidade, para juntar especialistas, um time de vendas de elite e trazer essas informações para que você possa usar na sua empresa. Nesse episódio, a gente foi um pouco além de trazer todo o conhecimento do Marcelo para a mesa, te deixou claro quais são as ferramentas que você precisa usar, como é que vai fazer e a oportunidade de se especializar ainda mais no Zorro CRM. O CRM está crescendo de maneira muito veloz no mercado e tem um módulo inteiro de inteligência artificial que pode te ajudar a analisar os dados, ligações e coisas do tipo.
A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Obrigado.